Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem eu postei um vídeo aqui no canal, falando por que não seria bom ensinar Bíblia, nas escolas. E um comentário me chamou a atenção, de um rapaz que fez uma lista das contribuições cristãs na humanidade. Desde a criação de faculdades, até Lutero que mandou criar escolas para educar as pessoas, ou outro protestante que iniciou aulas de geografia, etc, etc, etc. O que me lembra muito é aquele primeiro comentário que me fez fazer o vídeo anterior, que o rapaz falou que eu estava sendo ignorante por desconsiderar as contribuições do cristianismo para a humanidade, para o progresso do Ocidente. Só que na verdade, pessoal, isso é uma falácia. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, alguns anos atrás, explicando, mas nem faz muitos anos, acho que faz 1 ou 2 anos no máximo, explicando que existe uma diferença entre o que diz uma ideologia, seja ela qual for, religiosa, política, filosófica, e as atitudes de uma pessoa. Então, ideologia é uma coisa, as atitudes da pessoa são outra. Então não é porque a pessoa tem certas atitudes que quer dizer que foi por causa da ideologia que ela teve essas atitudes. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. É comum vocês verem na internet alguns grupos dizerem que o comunismo matou milhões de pessoas por causa de Stalin na Rússia. Olha, o comunismo matou milhões de pessoas porque Stalin era um ditador tirano, ele matou milhões de pessoas. Beleza, posso até concordar com isso. Mas agora, quem matou essas pessoas foi o Stalin, Joseph Stalin. Não é porque Stalin era comunista que quer dizer que a ideologia comunista mandava matar as pessoas. Ao contrário, você não vai achar um pensador comunista ou marxista que vai dizer assim, temos que matar todo mundo. A ideologia não diz. Então, se Stalin fez isso, foi por conta dele, não por causa da ideologia. Então, eu não posso falar que o comunismo matou pessoas. Eu posso falar que Stalin, que era um comunista, matou pessoas. Da mesma forma, a igreja também na Idade Média, através de inquisições, matou muitas pessoas. Então, eu posso dizer que o cristianismo matou milhares de pessoas? Não. Eu posso dizer que cristãos mataram milhares de pessoas. O cristianismo não. Porque até então, pelo que eu conheço do Evangelho, Jesus nunca mandou sair matando a torta e a direita quem não concordasse com ele. Então não é porque cristãos mataram pessoas que eu posso dizer que a ideologia cristã manda matar pessoas. Uma coisa é ideologia, outra coisa é a atitude da pessoa. O mesmo vale para padres e pastores que fazem aquele ato que eu não posso mencionar aqui no canal. Jesus mandou fazer isso? Pegar as criancinhas e fazer isso? Não. Então não é porque tem cristãos que fazem isso que eu posso dizer que o cristianismo manda fazer isso. Olha, o cristianismo manda fazer maldade com criança. Não. No Novo Testamento não tem isso. Mas não é porque cristãos fizeram maldades com crianças que quer dizer que o cristianismo mande fazer isso. Ao contrário, a mensagem do Novo Testamento ela é mais pacífica, Ela é uma mensagem de amor. Então, pessoal, nesses exemplos, eu garanto que todo mundo aqui concorda comigo, até o rapaz que postou essa lista de coisas que os cristãos fizeram para a humanidade. Mas agora é engraçado que quando é pro lado negativo eles concordam. Agora, quando é do lado positivo eles discordam. Porque do mesmo que vale para o negativo, vale para o positivo. Porque essas coisas boas que foram criadas para essas pessoas que ele falou, não foi culpa do cristianismo. Não foi o cristianismo que criou faculdades, escolas, etc. O Novo Testamento não tem nada disso. Se você ler o Novo Testamento do começo ao fim, em nenhum momento você vê Jesus dizendo: fundai escolas, educai as crianças, alfabetizai os analfabetos. Você não tem isso no Novo Testamento. Então quem fez isso foram cristãos, que é diferente do cristianismo. Aí eles colocam no mesmo balaio, O cristianismo fez bem para a humanidade. Não fez. Quem fez isso foram alguns cristãos que tiveram uma mente mais avançada na época e tiveram impulso de fazer algo positivo. O que não quer dizer que o cristianismo fizesse isso. Muito pelo contrário. O cristianismo perseguiu cientistas durante a Idade Média e pessoas que pesquisavam e estudavam. Eu acho que se não tivesse o cristianismo, esses cristãos que fizeram isso talvez tivessem outra religião, até porque naquela época, na Idade Média, todo mundo era obrigado a ser cristão, senão era morto. Então a gente não pode nem dizer se eles eram cristãos de verdade, Às vezes nem acreditavam em Jesus, estavam ali só porque sabiam que era proibido não ser cristão. E se não tivesse o cristianismo, esses homens teriam feito essas mesmas coisas talvez mais rápido, e talvez com muito mais progresso. Porque eles conseguiram fazer faculdades, escola, isso e aquilo, numa época em que a igreja vivia com o pé no pescoço deles. Então se não tivesse a igreja, o cristianismo, talvez esses progressos tivessem chegado muito mais rápido na sociedade. Tanto que tem estudiosos aí que falam que a igreja atrasou o progresso da humanidade em 1000 anos, para vocês terem uma ideia. Porque se aquelas pesquisas que começaram lá com cientistas medievais tivessem avançado naquela época, nós teríamos tido uma idade moderna, vamos chamar assim, talvez alguns séculos atrás. Mas demorou séculos e séculos para a gente começar a desenvolver um mínimo de tecnologia e ciência. Por quê? Porque a religião sempre foi uma pedra no sapato. Então eu acho engraçado isso. Primeiro, quando a gente fala das mortes que o cristianismo causou, como por exemplo escravidão, extermínio indígena, extermínio de wiccas, celtas, vários povos, que o cristianismo se cresceu à base da espada, eles fazem a separação. Não, amadinho. Não foi o cristianismo que matou todos esses povos e fez essas maldades. Foram cristãos
pessoas que se converteram ao cristianismo, nasceram cristãs, que eram massas, mas não é o cristianismo. Beleza. Agora, quando fala das universidades, não, amadinho, aí sim, foi o cristianismo que mandou fazer isso. Tá, onde é que está no Novo Testamento Jesus mandando fazer faculdade e escola? Não tem, pessoal. Então vocês notaram que esse argumento é só uma falácia? Quando é para o mal, eles sabem separar a instituição cristã, a ideologia, de pessoas que se diziam cristãs. Quando é para o bem, não. Eles jogam tudo na conta do cristianismo, como se o cristianismo tivesse revolucionado a humanidade. Sendo que, na verdade, foi justamente o contrário, pessoal. Se a igreja não tivesse sido tão dura com cientistas na Idade Média, matando, torturando, perseguindo, ameaçando de morte, talvez vários cientistas medievais tivessem conseguido desenvolver trabalhos melhores, que depois seriam aperfeiçoados por outros cientistas, que seriam aperfeiçoados por outros, e talvez a idade moderna tivesse chegado séculos atrás. Talvez em meados de 1500 já tivéssemos uma idade moderna na Europa. Mas a igreja atrasou tudo. A igreja atrasou porque vivia com o pé no pescoço deles. Então, mesmo esses pequenos avanços que eles falam aí, eles ignoram que foram avanços com a igreja acorrentando eles. É que nem você tentar nadar num rio com uma bola de ferro amarrada no seu pé. Que nem eu falei, as primeiras faculdades, antes do iluminismo e do renascimento, elas eram todas controladas pela igreja. O estudante da faculdade podia ser preso por heresia. Se ele ousasse falar alguma coisa que é contra a verdade da igreja, como por exemplo, olha, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Não é o Sol e a Lua que giram em torno da Terra, é o contrário, é a Terra que vai girando no espaço em torno do Sol, tal. A Lua gira, perdão. Não é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol, não sei o quê. Eles podiam ser presos por heresia, por estarem indo contra as ideias da igreja. Então agora imagina se esses mesmos estudantes tivessem conseguido estudar naquelas épocas medievais sem o peso da igreja. Eles teriam feito essas descobertas há muito tempo. Hoje nós estaríamos com a astronomia bem mais avançada, física, química, ciência, geografia, história, muito mais avançada se não fosse a igreja. Mesmo essas escolas que ele fala aí, que os protestantes abriram escolas, que não sei o que, blá blá blá, era tudo enviesado pela igreja, pessoal. Idade Média. Até as cartas na Idade Média eram escritas assim, ano do Senhor, não sei o que, não sei o que. Tudo tinha que ter o Senhor no meio. Então a igreja fazia uma pressão enorme sobre quem estudava e pesquisava. É daí que começaram a surgir seitas na Idade Média, como por exemplo maçonaria, alquimistas, seitas escondidas, né, que queriam fazer ciência, sem estar sendo perseguido pela igreja ou sem ser morto. Sabiam disso? As mulheres, por exemplo, mulheres eram consideradas bruxas. Se fizesse uma simples cura, um chá, ou alguma coisa, uma ervinha, elas iam para a fogueira como bruxas. Então você não podia desenvolver ciência de verdade, sendo que a mentalidade da época era dominada pela igreja. Qualquer coisinha você podia ser julgado e condenado como um herege, ou como um bruxo, ou uma bruxa, e ir para a morte. Tá? Então, para finalizar o vídeo, esses pequenos avanços que o rapaz listou aí no canal, eles teriam acontecido com ou sem o cristianismo. E talvez tivesse acontecido bem mais rápido se não fosse o cristianismo. Se o cristianismo fosse uma religião que não se metesse em ciência, não falasse que o Sol gira em torno da Terra e essas bobagens todas, talvez esses avanços tivessem chegado há muito mais tempo no cristianismo, nesses países, se não tivesse o cristianismo. Talvez a ciência tivesse se desenvolvido muito, muito mais rápido. Porque com toda essa mitologia por trás e essa crença, foi que prejudicou o trabalho de grandes cientistas. E não só na Idade Média, não. Darwin, por exemplo, Darwin foi ridicularizado quando ele propôs a teoria da evolução. Por causa de quê? Por causa da Bíblia. O próprio... Não é Mozart, é o... Esqueci o nome dele agora, é o... o pai da psicologia, Freud, Sigmund Freud, o alemão, ele também foi ridicularizado por causa da religião, das crenças religiosas. E também, até pelo fato dele ser judeu, também pesou um pouco também. Então você vê, toda religião que a religião põe a mão, a religião estraga. Tinha até um meme antigamente, não sei se vocês já viram, que era um desenho de poucos segundos, que um cientista inventou uma máquina do tempo. Aí ele joga um martelo lá na máquina do tempo, ele vê que a cidade dele está um pouquinho mais moderna, porque aquele cara lá do passado viu uma ferramenta, aprendeu a usar, então acelerou o progresso da época dele. Aí ele joga um alicate, um serrote, ele joga uma máquina, ele joga uma serra elétrica, não sei o quê, e cada vez que ele vai jogando um objeto, uma ferramenta, a cidade dele vai ficando mais moderna, até o ponto que tem até carros voadores na cidade dele, porque ele jogou ferramentas que ajudou o homem a trabalhar. Aí ele tropeça sem querer, ele derruba a Bíblia lá atrás. Aí quando ele derruba a Bíblia naquela máquina do tempo, a cidade dele volta para a Idade da Pedra. Vocês entenderam? É exatamente isso. Se não tivesse a igreja, onde nós já estaríamos hoje? Talvez com cura de diversas doenças, carros voadores, e talvez até, tipo nos Jets, sabe, aqueles mundos bem futuristas, se não fosse a mão pesada e arrastada da igreja. Tá bom? Então só para corrigir uma falácia aí que falaram, que não foi só uma pessoa que falou, tá? Então essas contribuições cristãs fica a minha resposta, tá? Elas aconteceriam mesmo sem o cristianismo e talvez de uma forma até melhor e mais rápida, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Atualize a página por causa do algoritmo do YouTube que tá bugado, tá bom? Se inscreve no canal e quem já é inscrito ativa o bendito sininho, tá? Que isso ajuda bastante. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.